Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, com a Deus Pai do Senhor Jesus. Estamos voltando hoje, segunda-feira, para fazermos a leitura da Carta aos Romanos, no capítulo de número 6, conforme nós nos propusemos. E esse capítulo fala sobre a libertação dos grilhões do pecado. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então, verso número 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto será justificado do pecado. Ora, já não morremos com Cristo? Cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Pois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse capítulo de número 6 demonstra que quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo, porque nós nos arrependemos da nossa vida de pecado e queremos uma transformação. Aí nós vamos para o renascimento do Espírito, né? Como disse Jesus a Nicodemos, necessário é
que renasças novamente do Espírito, para que possamos ter a vida eterna, porque a salvação ela é espiritual. Nós, quando vivemos somente na carne, nós somos escravos da carne. Mas no instante que nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos a ter uma vida espiritual e somos transformados pela ação do Espírito de Deus em nossas vidas, nos transformando dessa forma em não mais criaturas, mas filhos do Pai Altíssimo, pela graça de Jesus Cristo, nosso Salvador. Desejo a todos um bom dia, que Deus abençoe, e amanhã estaremos de volta.